Este podcast é sobre análise de situação a partir da fala dos trabalhadores. Eu sou Maria Juliana Moura Correia, pesquisadora associada da ENSP Fiocruz e coordeno a rede Trabalhadores e Covid-19 juntamente com Rita Matos e Liliane Teixeira. O Brasil foi, no último período, o epicentro da pandemia do novo coronavírus na América Latina. Pandemia esta que atingiu globalmente diversos ramos produtivos e drasticamente os trabalhadores da alimentação, em especial os dos frigoríficos, com surtos em diversas plantas. Estes ambientes são reconhecidamente insalubres devido à organização do trabalho e à estrutura física, com presença de exaustão interna, refrigeração, umidade, processo de escaldagem e depenagem de aves e um grande número de trabalhadores que ficam aglomerados no trabalho, lado a lado na esteira de produção e com escassas condições de higiene. Fatores esses que contribuíram para o aumento da disseminação do novo coronavírus, agravando ainda mais as condições de saúde e trabalho. Diante desse cenário, vamos conversar com os representantes dos trabalhadores e da Vigilância em Saúde do Trabalhador no estado de Santa Catarina, para que estes, a partir das suas competências, realizem uma análise de situação da exposição a risco no trabalho em frigoríficos. Célio, seja bem-vindo ao podcast da Rede Trabalhadores e Covid-19. Célio Elias é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região, técnico em eletrotécnica, atuando desde 1980, funcionário da Seara JBS, onde fundou o Sindicato da Alimentação em 1989, quando foi presidente por 4 mandatos, do Conselho Fiscal e secretário-geral, sindicato esse da cidade de Forquilinha, Santa Catarina. Célio também atuou e foi secretário de Saúde na Confederação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, uma confederação que é orgânica CUT, e participou da NR 36, referente aos frigoríficos. Então, Célio, com toda essa experiência que você tem no ramo, você pode nos descrever como é que é o processo de trabalho, as cargas e as fontes de exposição nesse ambiente de trabalho? O processo de produção nos frigoríficos, principalmente no processamento de carne de frango, ele tem algumas características que trazem sim um prejuízo muito grande à saúde dos trabalhadores. Um é o ritmo. Um ritmo muito forte, onde nós temos aí frigoríficos espalhados pelo Brasil, que os trabalhadores penduram na média aí de 20 a 26 frangos vivos na recepção sangria, onde começa todo o processo. Eles tiram o frango da gaiola e penduram numa nória, e aí os trabalhadores penduram aí de 20 a 26 frangos por minuto. É um desgaste muito forte, porque além de abrir a gaiola, retirar o frango e colocar isso no gancho da nória, nós temos também o estresse do ambiente. É um ambiente quente, muitas vezes o frango jogando o cocô, como vamos saber em brasileiro, no rosto dos trabalhadores, Isso é uma coisa assim muito degradante para as pessoas que trabalham nesse setor. E todo o processo de produção, ele exige a velocidade, e constantemente essa velocidade das esteiras, das nórias, exige peças por minuto que devem ser processadas pelos trabalhadores. Com isso, temos aí a geração de muitas lesões por esforços repetitivos. Temos também as doenças mentais que relacionam a um ambiente frio, um ambiente úmido, e todos ali de branco, só vendo as esteiras, os metais, o barulho da faca,
o barulho dos ganchos, das nórias. Então isso causa um estresse muito forte aos trabalhadores e trabalhadoras nesses frigoríficos de processamento de frango, que não é diferente dos bovinos e suínos, né? Nesses bovinos e suínos ainda nós temos a questão do peso, né? Matéria-prima pesada, e o frango é uma matéria-prima leve, mas ela tem essa característica que é o grande número de frangos que são abatidos diariamente. Nas unidades que a gente tem a base territorial, em Forquilinha, a Seara JBS, é abatido 180 mil frangos por dia. Em Nova Veneza, abate em torno de 145 mil frangos por dia. Sempre o número de trabalhadores é insuficiente para exercer o processamento desses produtos. Então, o agravamento cada vez mais forte na linha de produção, devido a essas características do ritmo, do frio e da umidade que leva o trabalhador ao adoecimento. Célio, nessas condições de trabalho que você descreveu, quais são os impactos à saúde desses trabalhadores e trabalhadoras? E como as doenças e acidentes ocorrem? E quais são as mais importantes por setor, sexo e ocupação? E como o sindicato identifica essa situação de adoecimento? As características desse adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, ela se dá pela forma das lesões, né? As lesões nos membros superiores e também nos membros inferiores, e como punho, dedos e engatilho, devido ao ritmo, né? Devido muitas vezes ao equipamento, como faca, tesoura, que não estão adequadas para esse sistema de produção. Muitas vezes as tesouras são essas idênticas que são usadas em casa, e imagine uma tesoura que é projetada para cortar tecido, cortar papel, para cortar carne, e muitas vezes encontra o osso. E as facas também exigidas aí pela indústria, que os trabalhadores usem o limite do aço da faca para diminuir os custos para as empresas. E com isso nós temos um grande número de acidentes de trabalho decorrente às condições de trabalho, essas lesões por esforços repetitivos, porque constatamos que trabalhadores reclamam muito no sindicato com dores musculares, dores que muitas vezes não conseguem trabalhar constantemente. Temos uma característica muito forte em todos os setores da presença feminina, e aí só tiramos a recepção sangria, né, no processamento de carnes de aves, e também na expedição. Mas os demais setores, 95% dos setores dessa indústria, elas têm a presença majoritária das mulheres. E com isso, né, o ritmo que é implementado nessas linhas de produção leva essas trabalhadoras ao adoecimento, ao afastamento, e constantemente nós temos observando o número de trabalhadoras não só lesionadas, né, decorrente do ritmo, braços, coluna, porque tem a questão da altura desses equipamentos, tem a questão dos assentos desses equipamentos. Quando o trabalhador fica muito tempo de pé, temos um problema seríssimo na coluna, mas a presença agora, principalmente depois da Covid, nós temos observando que o número de trabalhadoras afastadas por problemas mentais tem aumentado e muito, certo? E com isso o sindicato vem tentando dialogar com a empresa para diminuir o ritmo de produção, né, para diminuir também o número de pessoas, e nesse caso mais constante as trabalhadoras dessas doenças ocupacionais. Também percebemos
que nesse setor de produção ocorre muitos abortos. Ele é muito superior a qualquer outro sistema de produção no Brasil. A presença forte de mulheres também leva a essa condição de termos mulheres abortando constantemente. E aí a gente fica se perguntando o porquê disso, o porquê que acontece tanto o número de abortos nos frigoríficos, né? Eu sempre coloco de que tem uma tese que não é científica, mas pela presença constante, conhecendo um pouco o setor de produção, eu chego a trazer esse debate que pode ser muito tempo a mulher, quando está com o feto no seu ventre, na sua barriga, essa barriga fica apoiada nas esteiras que são feitas de metais, e esses metais congelam com a baixa temperatura. E a criança, o feto, fica apoiado nessa temperatura baixíssima aí por 7, 10 horas diária. Ou então, talvez pelos microvazamentos de amônia, que é o gás para produzir a temperatura baixa, o frio, nas câmaras frias, dentro do frigorífico, porque a maioria dos frigoríficos trabalham onde há a concentração maior de pessoas, que é as salas de corte. Trabalhei com 400, 500 pessoas numa temperatura aí de 10 a 12 graus. Por fim, Célio, eu gostaria que você comentasse para a gente como que vocês registram os dados sobre as condições de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e falasse um pouquinho para nós sobre a atuação sindical em relação à proteção à saúde e como pode ser integrado essa ação sindical com a ação do Estado de vigilância. Os registros desses acidentes, né, na grande maioria, eles são burlados pelas empresas que não preenchem corretamente as CAT, as Comunicação de Acidente de Trabalho, e também não afastam adequadamente os trabalhadores, né, para que eles possam fazer o tratamento adequado e venha a se recuperar na sua integralidade. E por isso que o sindicato no qual eu faço parte, o Sindicato da Alimentação de Criciúma e região, em 2007 entramos com uma ação de danos morais coletivos, onde tivemos êxito. Antigamente era a Marfrig, né, Ceval, que é hoje a JBS, a Seara JBS de Forquilinha. Ela foi condenada no final 10 milhões de reais por danos morais coletivos, e a empresa hoje ela é obrigada a preencher as comunicações de acidente de trabalho, a aceitar atestado e afastar os trabalhadores na suspeita da lesão. Mas isso é um caso ímpar no Brasil, e isso é garantido por uma ação trabalhista 1839/2007 da 4ª Vara do Trabalho de Criciúma, que não é a realidade no Brasil. Então, o sindicato no qual eu atuo, quando a empresa não quer preencher as CAT, nós preenchemos e também denunciamos ao Ministério Público do Trabalho para que ele acione a justiça e seja implementada a multa por cada CAT não preenchida pela Seara de Forquilinha. A justiça condena em 100 mil reais. Por cada atestado médico não aceito, 10 mil reais. A gente não tivemos nenhum caso de 2007 para cá de desobediência, mas tentativa de desobediência é constante. Aí a gente tem que jogar duro com essa empresa. Como falo, não é a normalidade dentro do setor a nível nacional. Entendo que essas ações de chão de fábrica, como se diz, da base dos trabalhadores, pelo conhecimento que os trabalhadores têm do sistema de produção, ele poderia ser tratado de uma forma mais de aproximação desses conhecimentos que nós temos, que é o conhecimento do dia a dia, com o conhecimento científico. Essas duas alas, né, vamos dizer assim,
podem muito bem fazer um trabalho brilhante de proteção a esses trabalhadores. Porque vamos juntar o conhecimento científico de proteção à saúde dos trabalhadores com aqueles que sofrem e a gente mostrar que aquela teoria colocada pelas empresas em livros, né, e quando há uma visita nas linhas de produção, que aquilo não é a realidade. A realidade é que temos um setor que agrava a saúde das pessoas, dos seres humanos, temos um setor que mata muita gente, nós temos vários acidentes de trabalho com vítimas fatais, né? Temos um setor que está enlouquecendo os trabalhadores e principalmente as trabalhadoras, as doenças mentais estão muito presentes, principalmente após a questão do Covid, tá? E temos um setor que tira a liberdade da mulher ser mãe, através do aborto, e muitas vezes esse aborto sendo um trauma para essas mulheres, porque o setor da indústria, ele não preserva a saúde, não preserva a vida, não somente dos seus funcionários, mas a vida da sua família. Então, acredito que se juntarmos com muita competência, o conhecimento que nós temos de chão de fábrica, que o sindicalista tem, que os trabalhadores têm, com o conhecimento científico, nós faremos um grande trabalho de prevenção à vida humana dentro desses setores frigoríficos. Após essa relevante análise de situação sindical de Célio Elias, vamos agora conversar com Regina Dal Castel Pinheiro, que é gerente de saúde do trabalhador da Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. Regina, queremos ouvir a tua análise de situação sobre a magnitude da pandemia do novo coronavírus nos frigoríficos. Conte para nós. Então, Juliana, importante destacar que o setor de frigoríficos é um dos maiores empregadores do país. Em Santa Catarina, emprega aproximadamente 100 mil trabalhadores, distribuídos por unidades de produção localizados em pequenas cidades do interior. São ambientes de trabalho propícios para a disseminação do coronavírus devido à elevada concentração de trabalhadores em áreas fechadas, baixa taxa de renovação do ar e de temperatura, umidade e sem distanciamento físico mínimo de segurança entre os trabalhadores. Temos 107 empresas neste ramo produtivo aqui em Santa Catarina, com empregabilidade de trabalhadores imigrantes indígenas que vivem em municípios pequenos, espaços aglomerados, com alto potencial de disseminação comunitária. Verificamos que o setor emprega trabalhadores de mais de 12 nacionalidades. Entre os imigrantes nós temos haitianos, venezuelanos, paraguaios, colombianos, senegaleses, paquistaneses, cubanos, dominicanos, mauritanos e de trabalhadores de Bangladesh. Também é importante salientar que este foi o único setor produtivo que não interrompeu as atividades e nem reduziu o ritmo de trabalho durante a pandemia. As notícias internacionais já apontavam os frigoríficos um lugar de risco ampliado, como exemplo as plantas frigoríficas dos Estados Unidos, onde os casos de Covid dobraram a cada 3 dias. Em Santa Catarina, nós fizemos um comparativo do número de trabalhadores confirmados para Covid nas plantas frigoríficas de 2 municípios pequenos e detectamos que no período de um mês, de abril de 2020 a maio de 2020, os casos positivados de Covid dobraram, semelhante ao que aconteceu em outros países, e confirmando ser um ambiente muito propício para a disseminação do coronavírus. Diante do crescente número de trabalhadores infectados nas plantas frigoríficas, nós realizamos diversas ações, reuniões com os representantes da Secretaria de Agricultura e Pesca, reuniões com representantes do setor frigorífico, Poder Legislativo, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e também com representantes do Centro de Operações em Emergências de Saúde para enfrentamento da situação de risco. Elaboramos, então, propostas normativas para intervir na exposição e na redução dos casos.
Essas reuniões resultaram na elaboração e publicação da Portaria Estadual 312, de 12 de 5 de 2020, que foi revogada e substituída pela Portaria número 88 de 2020, que está em vigor até hoje. Essa portaria, então, ela regula as situações que devem ser efetivadas pelos frigoríficos para o controle da exposição ao coronavírus. E a partir dessa portaria, nós iniciamos uma série de ações aqui no Estado. Realizamos 10 fiscalizações in loco para verificar o cumprimento da portaria, interditamos 3 plantas frigoríficas, acompanhamos a testagem em massa de 4.800 trabalhadores, dos quais 580 positivaram para a Covid, onde todos foram afastados para fins de cumprir o tempo de quarentena, assim como os contactantes da família, que na maioria das vezes também trabalhavam em frigoríficos, foram afastados. Em outra planta, acompanhamos a testagem de 4.899 trabalhadores, dos quais 1.219 positivaram para a Covid, realizando as mesmas condutas de afastamento. Cabe destacar que a grande maioria desses trabalhadores positivados estavam assintomáticos. Acompanhamos também a organização local de estrutura para testagem em massa de mais de 7 frigoríficos instalados em 7 municípios do interior, os quais testaram 21.800 trabalhadores e destes 1.746 foram positivados e também acompanhamos os seus afastamentos. Neste período também foram realizadas inspeções com emissão de medidas administrativas por descumprimento das normas preconizadas para a Covid, que resultaram na emissão de 27 autos de infração, 97 autos de intimação, 3 medidas cautelares para interrupção de plantas e no total foram abertos 117 processos administrativos para efetivar as adequações necessárias. Para atender a portaria, bem como realizar o monitoramento dos casos de Covid dos trabalhadores de frigoríficos, elaboramos um roteiro de inspeção e de autoinspeção, possibilitando o cadastro dessas empresas frigoríficas no Estado e as ocorrências desses trabalhadores, conforme a Instrução Normativa número 06 da SES-DIVES, onde implantamos o Sistema de Informação Estadual de Saúde Trabalhador, o SISTRA, que determina que as empresas informem sobre as testagens para a Covid-19, bem como os afastamentos dos casos suspeitos, contactantes e grupo de risco. Temos registrado no SISTRA até o dia de hoje, 24 de 3 de 2022, 107 indústrias ativas. Destas, nós temos 108.650 trabalhadores ativos e 96.308 registros de ocorrência por Covid, como suspeito, contactante, teste confirmado ou grupo de risco. São essas nossas principais ações.